Em 1972 e 1974, Coração Pulsante em São Paulo parou duas vezes. O edifício Andraus e o Joelma. Chamas que devoraram vidas, segredos e destinos. O que levou 28 almas ao inferno no Andraus? E por que 187 vidas se perderam no Joelma, presas em labirintos de fogo e fumaça? Histórias de heróis anônimos, erros fatais e mistérios que o tempo não explica. Essas chamas não se apagam, elas ainda sussurram na sombra da cidade. Conheça agora o documentário Andraus e Joelma, histórias que não se apagam. O documentário conta a história dos incêndios dos edifícios Andraus e Joelma em São Paulo. E vocês vão conhecer essas histórias agora. Arquitetado por Roberto Andraus, o edifício Andraus foi inaugurado em 1962. Ele tinha 32 andares, 115 metros de altura e ficava na rua Pedro Américo, número 32, na República, em São Paulo. Quando no dia 24 de fevereiro de 1972, em uma quinta-feira, houve um incêndio no edifício Andraus. Aí o coronel dos Ferri Gomes de Oliveira, ele estava saindo com a viatura e ouviu a notícia do incêndio do incêndio do Andraus e correu para lá. Quando ele chegou lá, ele conseguiu salvar uma criança. Ele viu várias outras pessoas passando por cima de outra que estava caída no chão. E ele relata que como o cara que estava estirado no chão era muito pesado, ele pediu para outros rapazes do local levar o cara que estava desmaiado para o térreo, que era o único lugar seguro do local. E rapidamente esse homem ele foi socorrido no helicóptero e sobreviveu, porém, de acordo com o coronel, ele faleceu em um acidente de avião morrendo queimado. Já o capitão Augusto Carlos Caçaniga, ele relata no documentário que ele fez paraquedismo. Ele foi designado para auxiliar o corpo de bombeiros e ele e outras pessoas foram designadas para subir no Andraus. Um helicóptero ele foi designado para salvar as pessoas do edifício que estavam no teto do edifício Andraus. E eles, de acordo com esse capitão Augusto Carlos Caçaniga, foram verdadeiros heróis. O capitão ele relata ainda que ele estava nas escadas e as pessoas que estavam nas escadas estavam numa situação bem difícil, porque elas não conseguiam nem descer nem subir. O capitão Augusto Carlos ele relata que não sabe como ele e os companheiros conseguiram salvar aquelas pessoas, pois a situação era uma situação bem desesperadora, então era uma coisa assim, fora do comum. Como é que você tira pessoas numa situação desesperadora daquela que estavam numa escada, não conseguia, não podia subir, não podia descer, então era uma situação, de acordo com o relato dele, muito complicada. Ele também relata que uma escada foi usada para passar as pessoas do edifício Andraus para outro edifício, para o edifício do lado. Ele relata também que teve que ter muita paciência com aquelas pessoas. Para você ter uma ideia, o helicóptero que foi lá para salvar aquelas pessoas, eles não podiam pousar, porque o Andraus ele não tinha heliporto. Então, como é que o helicóptero ia pousar, né, para salvar? Porque não tinha heliporto e a situação era bem difícil. Quando as pessoas viram o helicóptero,
o helicóptero, elas foram para cima do helicóptero. Por quê? Porque tentaram se salvar, mas ele não podia pousar, por quê? Porque não tinha heliporto naquele edifício. Então, esse capitão, ele teve que ter muito sangue frio para acalmar aquelas pessoas, para tentar acalmar aquelas pessoas, porque estavam tudo desesperada, né? E estavam tudo revoltada porque o helicóptero não salvou elas. Por quê? Porque não tinha heliporto. Não tinha heliporto. O capitão Cacinga, ele chegou até a desafiar o superior, pois porque o superior queria que ele fosse embora e deixasse o povo lá. E, é, e ele pensou, por que o superior pediu para ele ir embora? Porque ele pensou que o prédio ia desabar, mas o capitão Augusto Carlos, ele ficou com essas pessoas. E ele ficou até o incêndio ser apagado. Quando o incêndio foi apagado, ele desceu as escadas com sobreviventes pelas escadas. A gente também tem a história do Lázaro Peter Ullmann, que é um corretor de imóveis imobiliários do Investibanco, e ele relata como ele escapou do incêndio de Joelma. Eu acho que nesse dia Deus estava do lado dele, porque não é possível. O cara teve muita sorte mesmo de escapar desse incêndio. Escuta a história dele. Ele relata no documentário que nesse dia ele estava voltando de viagem e às 4h30 da tarde ele tinha uma reunião no Andraus com um grupo de investidores e ele relata que queria chegar com uma hora de uma certa antecedência, né? Só que o que aconteceu? O pneu dele furou. Como ele tinha um step, ele pegou, trocou o pneu e seguiu viagem. Só que quando ele estava seguindo a viagem dele, o outro pneu também furou. E ele não tinha 2 steps. Então, o que ele fez? Ele foi para um borracheiro. E isso fez com que ele se atrasasse mais ainda para ir para o trabalho. Mas quando então, depois que ele foi no borracheiro, resolveu lá o problema do pneu do carro, o carro dele morreu. E ele seguiu a pé até o trabalho dele. Quando ele chega na rua do edifício, Andraus, ele vê um incêndio. Depois disso, ele voltou para o trabalho rezando, coitado, para que as outras pessoas estivessem bem, o que provavelmente não aconteceu. O Augusto Carlos Cacinga, ele relata que o incêndio ele ficou marcado na história e que ele recebeu um reconhecimento dos Estados Unidos com uma placa, ele e os companheiros, né, que ajudaram lá no incêndio, eles receberam uma medalha por ato de bravura dos Estados Unidos. O Lázaro Peter Ullmann, ele subiu na carreira e ele teve o departamento dele acolhido pelo edifício Joelma. E se você está gostando desse vídeo, já deixe seu like e se inscreva no canal, porque aqui você terá vídeos toda semana. Agora vamos continuar. O edifício Joelma, hoje edifício da Bandeira, ele foi arquitetado por Salvador Candia, tem 25 andares e 94 metros de altura e foi inaugurado em 1972 e está localizado na rua Santo Amaro, número 142. O autor do livro Fevereiro em Chamas, o jornalista Adriano Dolfi, que é um repórter, ele relata que em 1948 aconteceu o crime do Poço, que o Paulo Ferreira de Camargo, ele morava numa casa grande, ele acabou ceifando a vida da mãe e da irmã e colocou elas dentro de um poço. Quando o médico legista foi examinar, o médico legista ele também faleceu
pouco tempo depois por falta de proteção durante a examinação dos corpos. E que o Joelma ele ficava no mesmo terreno dessa casa. E que nesse terreno também teve muito aceitamento dos escravos no tempo da escravidão. E que quem é especialista em energia diz que a energia daquele lugar é bem carregada. O incêndio no edifício Joelma ele aconteceu no dia 1º de fevereiro de 1974 e foi numa sexta-feira que aconteceu esse incêndio no Joelma. O capitão Augusto Carlos Caçaniga conta que depois do incêndio do Andraus, as autoridades disseram que iriam melhorar a segurança nos edifícios, o que claramente não aconteceu. Ele diz que o incêndio no Joelma é um dos maiores incêndios de São Paulo. Ele relata que no dia do incêndio ele estava de folga e logo que ele soube do incêndio, ele correu para o local. Ele se apresentou para o tenente Olavo, que estava comandando as operações do local, e logo esse tenente Olavo mandou ele ir subir para a Câmara Municipal e se apresentar para o coronel Caldas, que estava comandando as operações do incêndio, né? E foi o que ele fez. O coronel Caldas, ele disse que ele precisava de alguém para ir de helicóptero para salvar as pessoas e o Augusto Carlos prontamente, né, se apresentou para o coronel Caldas, que estava comandando as operações, e foi o que ele fez. E o coronel Caldas, ele disse para o Augusto que ele precisava de alguém para ir no helicóptero para salvar as pessoas, e que o Augusto Carlos Caçaniga, ele prontamente aceitou o desafio e foi. Ele fala que o Joelma ele não tinha heliporto, então o helicóptero ele não poderia chegar muito perto porque o ar estava bem rarefeito e poderia derrubar o helicóptero. Então, o que o piloto fez? Ele fez 2 passagens. Na primeira passagem, ele não teve altura para saltar. E na segunda passagem, o Augusto Carlos Caçaniga, ele saltou do helicóptero a mais ou menos 2 metros de altura, mais ou menos. E graças a Deus, ele só torceu o tornozelo, ele apertou bem o torno dele, né, que ele tinha torcido o tornozelo, e as pessoas, obviamente, desesperadas, eles foram para cima dele, perguntando por que o helicóptero não descia para salvar ele e tal, e algumas, no meio de desespero, no meio daquele desespero todo, elas começaram a literalmente se jogar do Joelma. Porque na cabeça deles, ou eles preferiam morrer lá embaixo do que morrer queimado. Isso para você ter noção do nível do desespero daquelas pessoas. Foi aí então que o Augusto Carlos Caçaniga, ele teve que usar a psicologia gritando mais do que todo mundo, e ele percebeu que as pessoas tinham que ficar no centro do terraço para o fogo não pegar todo mundo. O Carlos Novaes, ele é um sobrevivente do Joelma. Ele relata que ele trabalhava na Crefisul e que ele ficava no edifício Joelma, né? A Crefisul ficava no Joelma, e que ele viu uma movimentação bem estranha. E foi aí que ele soube do incêndio. Ele trabalhava no 25º andar. Ele viu um incêndio, pensou no começo que fosse lixo, porém depois ele descobriu que o incêndio era no prédio. Ele soube disso logo que ele saiu da sala e descobriu que o incêndio era no prédio. E ele fala que as 2 portas do estacionamento estavam fechadas, não se sabe por quê. E que a única possibilidade dele se salvar era o terraço do térreo. E tinha 2 formas de acessar esse terraço.
uma do lado esquerdo, que ficava que o terraço ficava de frente para a avenida, e outro do lado direito, que era um terraço pequeno. O terraço esquerdo, que dava para a avenida, era grande. Já o terraço da direita era um terraço pequeno e ficava em frente a uma praça. As pessoas que optaram pelo terraço pequeno, elas foram logo, logo pegas pelo fogo e acabaram, né, falecendo, né, queimadas e tal, porque o oxigênio do fogo pegaram elas rápido, porque o terraço era pequeno. Já o terraço do lado esquerdo, como ele era maior, eles conseguiram sobreviver, pois o oxigênio não se espalhou tão rápido. Ele diz que nessa época não existia orientação de incêndio. Ele relata que tinha um banheiro e que nesse banheiro ele entrou com três outras pessoas, e eles entraram, fecharam a porta, cobriram a parte de baixo, não, para não entrar fumaça, para a fumaça não entrar. E eles abriram a torneira do banheiro, da pia do banheiro, e criaram mais ou menos um palmo de água. Mais ou menos, ele viu que o fogo estava se aproximando da porta, e a única alternativa que ele viu foi sair pela janela, ir para uma laje, e dessa laje ir para o terraço maior, o que era. E como a distância dessa laje para o terraço maior era uma distância considerável, era de mais ou menos 2 metros. O que ele fez? Ele teve que pular de costas e se segurar no terraço. Ele fala que para ele era melhor morrer caindo do prédio do que queimado, né? E que a única alternativa era essa que ele tinha para salvar tanto a ele como as outras pessoas que não tinham mesmo preparo físico que ele. Para eles, qual é a alternativa que ele deu para essas pessoas se salvarem? Eles pegavam na perna dele, seguravam as pernas dele, e ele puxava para cima e ficava esperando o resgate lá no terraço maior. O Laszlo Peter Ullmann, que foi acolhido pelo Joelma depois do incêndio do Andraus, ele também sobreviveu ao incêndio do Joelma. Olha a sorte desse cara. Ele sobreviveu no Andraus e também sobreviveu no Joelma. Vamos ver como é que ele sobreviveu no Joelma. Ele relata que no dia 25 de janeiro de 1974, ele teve a primeira filha dele, a Paula. E que nesse dia, nessa sexta-feira do dia 1º de fevereiro de 1974, ele ia registrar a filha, e que isso acabou salvando a vida dele do Joelma. Porque quando ele chegou atrasado no Joelma, ele estranhou porque tinha muitas pessoas descendo, muita gente descendo, algo que para ele não era normal naquele horário. E ele viu que alguém disse incêndio dentro do elevador. Ele logo recuou e logo depois o elevador pifou, ceifando as pessoas que estavam lá dentro do elevador. O repórter cinematográfico Jorge Luiz Santos relata que nesse dia ele chegou na Globo, ele trabalhava na Globo, no jornal Hoje, e quando ele chegou ele já ficou sabendo do incêndio. Ele preparou o equipamento e foi para a Praça da Bandeira, onde ficava o Joelma. Quando ele chegou lá, o trânsito estava tão congestionado que ele e o outro cinegrafista que estava com ele, o Reinaldo Cabreira, eles foram a pé para lá. E que quando eles chegaram lá, o Reinaldo Cabreira, ele falou para o jovem para eles irem para o Rota de Clube, e falou com as pessoas que estavam lá. Aí foi chegando gente, tudo, repórter, enfim, começou a pouca gente lá em frente ao Joelma. Já o coronel
do Ferri Gomes de Oliveira, que também participou do incêndio do Andraus. Ele relata que um cara foi descendo de andar em andar para salvar a mulher que estava uma mulher que estava na parte de baixo e foi jogando ela de andar em andar até ela chegar no terraço do térreo. Para vocês terem uma noção, o nível de desespero era tão grande que tinha gente rezando, chorando, escrevendo para o pessoal não pular, um verdadeiro desespero, gente. O repórter cinematográfico Jorge Luiz Santos, ele disse que tinha gente que queria ajudar, queria entrar, ajudar, e ele teve que acalmar as pessoas para não fazerem isso, né? O coronel dos Ferri Gomes de Oliveira, ele relata que um subordinado dele relatou que quando foi socorrer uma mulher, ela estava tão apavorada que ela acabou falecendo de ataque cardíaco. O Lázaro Peter Homem viu uma mulher se lançando do Joelma. Depois disso, ele foi para a Assembleia Legislativa, onde foi formado um grupo de acolhimento aos sobreviventes. O capitão Augusto Carlos Caçaniga relata uma coisa bem pesada, que uma moça morreu nos braços dele pedindo para não morrer. E pouco tempo depois, o helicóptero de base, da base aérea de Santos, começou o resgate das pessoas que estavam no terraço. O helicóptero ele levava de 8 a 10 pessoas por vez. O Carlos Novaes, ele relata que depois do incêndio, ele foi para o hospital, ele teve muitos problemas respiratórios por causa da fumaça e ele teve que ir a um oftalmologista porque ele teve muita dificuldade de enxergar. E o oftalmologista disse que o olho dele dilatou por causa do calor e que ele teve que usar uma venda e graças a Deus ele não teve sequela nenhuma. Ele disse que uma das vantagens que ele acha que ele teve para sobreviver foi que nessa época ele fumava e que depois do incêndio ele simplesmente parou de fumar. Já o capitão Augusto Carlos Caçaniga, ele relata que depois do resgate ele começou a passar muito mal, foi para o hospital, teve que fazer tratamento psicológico por conta da moça que faleceu nos braços dele, e ele dormia, acordava com as pessoas sonhando, segurando os sonhos dele, as pessoas segurando a perna dele. Ele não saía, essas imagens não saíam da cabeça dele e ele acordava sempre com esse pesadelo. O repórter cinematográfico Jorge Luiz Santos, quando ele terminou a gravação, o Cabreira, que estava com ele, disse assim: ganha a matéria o primeiro que colocasse no ar. Detalhe, a rua estava um caos só. Na época, era um rolo de filme, não era como o celular que a gente tem hoje, que filmou no celular, manda por WhatsApp ou outros meios de comunicação. Não, na época, o rolo é um rolo de filme. Ou seja, se aquele rolo de filme tivesse algum dano, ele ia perder a matéria. Desesperado, o Jorge Luiz Santos, o que é que ele fez? Ele saiu correndo da Praça da Bandeira, foi até o Lago do Paissandu, pegou um ônibus, falou para o motorista para ele ir até a Praça Marechal Deodoro, na Avenida Angélica, onde ficava a sede da Globo na época. O motorista não parou para ninguém. Ele chegou, subiu, foi para o laboratório, o pessoal revelou, porque naquela época a pessoa tinha que revelar os filmes, não é como hoje, né? E ele foi para a redação, desceu, foi para a redação, falou com a editora-chefe do jornal Hoje. A editora desceu até o local
e falou pro apresentador que estava lá que narrasse o que visse na tela. A Globo abriu uma edição extraordinária do JN não, perdão, do JH, e de acordo com o escritor do livro Fevereiro em Chamas, o Adriano Dolphy, foram 181 vítimas e que muitos foram ocultados porque na época o país estava em plena ditadura militar e que tinha também a censura da época, e nessa época tinha muito mais sensacionalismo justamente por conta da censura e que depois disso é que se melhorou algumas questões de segurança, né, nos edifícios, mas isso também não evitou ainda os incêndios como o do edifício da Grande Avenida, que ocorreu em 1981. Em 1987, ocorreu o incêndio da CESP. Em 2010, do Instituto Butantan. Em 2013, do Memorial da América Latina. Em 2015, do Museu da Língua Portuguesa. E 2018, o Newton da Paz. No Andraus, os 3 acusados não foram presos. Já no Joelma, dos 6 acusados, 5 foram presos. Para o autor do livro Fevereiro em Chamas, o Adriano Dolphy, aquilo não foi justo, porque, segundo ele, a fiação do Joelma era péssima e que o poder público ele não foi responsabilizado, mas na visão dele, o poder público tinha responsabilidade daquilo ali. O Joelma ele foi fiscalizado. Os fiscais da época, eles disseram que atendia todas as medidas de segurança. Para ele, para o autor do livro, isso foi um furo na investigação jurídica, sendo isso um marco na jurisdição brasileira. 10 anos depois, em 1984, a Justiça reconheceu que o poder público foi negligente e as famílias tiveram uma indenização por 30 anos pelo grupo que adquiriu o edifício Joelma, o Crefsul. O capitão Augusto Carlos Caçaniga, ele recebeu uma medalha por ato de bravura. Ele e os companheiros dele receberam promoções. Ele foi reconhecido como um cidadão de Jundiaí e ele ainda está vivo. O Lázaro Peterman também está vivo. Atualmente ele atua no setor de tecnologia como um proprietário da IB Byte Informática Vida, em Vinhedo, em São Paulo. O coronel PM do Fred Gomes de Oliveira acabou falecendo em 2025. Não se tem informações do Carlos Novaes, que foi um dos sobreviventes do Joelma. O Jorge Luiz Santos, ele continua trabalhando na Globo, ainda trabalha na Globo até hoje, em 2026. No ano passado, em 2025, ele foi homenageado pela emissora ao completar 52 anos de casa. 16 pessoas faleceram e mais de 300 ficaram feridas no Andraus. A causa do incêndio, de acordo com pesquisas do IAR do Google, do Andraus, foi uma sobrecarga no sistema elétrico da construção que teria causado o incêndio do Andraus. Já no edifício Joelma, de acordo com pesquisa do IAR do Google, foram de 181 a 189 pessoas que faleceram, com relatos de... Essa é uma variação, né? E cerca de 300 pessoas ficaram feridas, sendo uma das maiores catástrofes do Brasil. A causa do incêndio, de acordo com pesquisas no IA do Google, foi um curto-circuito no ar-condicionado
e a falta de segurança do prédio, que não tinha escada de emergência na época e elas não eram adequadas. E hoje o edifício Joelma, ele se chama Edifício Praça da Bandeira e é um prédio comercial, e o Andraus hoje também é um prédio comercial. E também a gente tem a questão das 13 almas, que foram as vítimas que não sobreviveram no elevador do Joelma. Essas vítimas, elas não foram identificadas e foram enterradas todas juntas. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar o link do documentário aqui na descrição e nos comentários. E se vocês gostaram desse vídeo, já deixem seu like, se inscreva no canal. Um beijo e tchau.